Bom dia, primeiro ano. Então, hoje vamos começar a nossa terceira e quarta aula, né? Ela é junta, porque trata de um único assunto, que é sobre genética, tá? Genética é um assunto que eu gosto muito, eu acho encantador, né? O quanto, né, de informações que essa parte das ciências traz para a gente. Então, lembrando, né, que a genética nós vamos estudar sobre os genes, tá? Os genes é onde que nós encontramos todas as informações de qualquer ser vivo. Então, se eu tenho um cabelo preto, porque eu tenho um gene para cabelo preto. Então, se eu tenho os olhos azuis, é porque tem um gene para os olhos azuis. Então, eu tenho essas características que vão definir essas características que a gente vê de um ser vivo. Lembrando que esses genes, eles se localizam no DNA, tá? Então, o DNA, ele é todo compactado, né? Porque o DNA é uma molécula muito grande, cerca de 2 metros, uma célula que é microscópica, então ele fica todo inovelado numa estona, que são proteínas, para formar o cromossomo, tá? Então, no nosso núcleo, nós temos, né, os cromossomos, nossa espécie 46 cromossomos, então nós temos 46. Dentro desses cromossomos, nós temos os nossos genes. E dentro desses genes, nós temos o nosso DNA, que são aquelas sequências de bases nitrogenadas, A, T, C e G, adenina, timina, citosina e guanina, ok? A genética, igual eu falo, eu acho ela encantadora, né? Porque ela é responsável pela, né, a gente entender como que ocorre essa transmissão de características hereditárias para uma geração e outra, né? Por que que eu pareço com meus pais? Por que que eu pareço com a minha avó, com meu avô? Eu tenho traços semelhantes com meus primos, com meus tios, né? Então, isso tudo é explicado pela genética, né? Então, às vezes, nasce, né, uma criança numa família que ela tem, por exemplo, o olho verde, e ninguém da família tem olho verde. Mas se a gente for buscar na árvore genealógica, né, olhar todo aquele contexto da família, a gente percebe que o tataravô, né, tinha olho verde. E esses genes vão passando adiante, eles vão passando de geração para geração, tá? Então, eu carrego o gene dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, meus tataravós, assim, para trás, tá? Então, às vezes, uma doença também, né? Aparece uma família, fala assim, nossa, mas ninguém tem essa doença nessa família. Com certeza tem, mas é porque estava em genes, né, que não foram ativados ali nem em nenhuma geração viva até o momento, mas a família carrega aquele gene, tá? Então, eu acho a genética, essa parte dela é sensacional, né? Da gente entender um pouquinho aí até da nossa história, né? Do nosso contexto. Então, vamos lá sobre alguns conceitos que nós temos que entender dentro da genética para a gente entender como que acontece, né? Essas trocas de características, como que surgem essas características, por que que o pai tem o olho castanho, a mãe tem o olho castanho, mas nasce um filho de olho verde. Isso é possível, né? Pode ser, com certeza, que o casal tem um gene de olho verde, mas o de olho castanho sobressai sobre o verde. Então, vamos aprender alguns conceitos muito utilizados na genética. Então, a gente vai dar, né, fazer uma revisão sobre esses conceitos que vocês vão usar para sempre, tá? Dentro aí da área da biologia. O primeiro conceito que nós vamos ver são os cromossomos homólogos, tá? Os cromossomos homólogos são os cromossomos que recebemos do pai e da mãe, tá? Então, recebemos uma metade da nossa carga genética vem da mãe e a outra metade da nossa carga genética vem do nosso pai. Então, nós temos 46 cromossomos. 23 cromossomos vêm da mãe, 23 cromossomos vêm do pai, tá? Esses cromossomos homólogos, eles são semelhantes e carregam os mesmos genes, tá? No entanto, que a gente enumera. Cromossomo 1, 2, 3, 4, e mais para frente a gente vai ver um modelo que se chama cariótipo, tá? Então, esses cromossomos homólogos, eles vão ter
a semelhança e vão carregar os mesmos genes. Então, aí eu tenho o gene A e o gene B, tá vendo? Eu tenho um cromossomo, o gene A e o gene B. Aqui pode ser o gene para a cor do cabelo e B, gene cor do olho, tá? Então, eles ficam emparelhados, ok? Então, cada par semelhante homólogo. Lembra? Homo de igual, tá? Aqui o exemplo que eu falei para vocês, que os cromossomos são enumerados, né? Isso aí nós temos um cariótipo, tá? O cariótipo é uma demonstração dos nossos cromossomos. Observem, né, que os cromossomos, eles têm tamanhos diferentes. Cada um aí são homólogos. Então, o cromossomo 1, esse par é homólogo, o 2 é homólogo. Então, por exemplo, no 1, nós vamos ter genes específicos para o cromossomo 1. No parte cromossomo 2, nós vamos ter genes para o cromossomo 2. Então, os genes são específicos. O gene que eu encontro em um, eu não encontro, por exemplo, lá no 11º. Tá? Então, cada característica, gente, nós temos, doenças, tudo está dentro dos genes. Então, se eu fazer um mapeamento genético de uma pessoa, eu consigo ver como que essa pessoa é sem conhecer ela, só analisando o DNA dela. É muito legal isso. Então, nós usamos muito a análise genética para identificar alguma doença cromossômica, tá? Então, aí nós temos os cromossomos, né, de um indivíduo humano normal, com 46 cromossomos. Desses 46, 22 pares, né, ou seja, 44 deles são cromossomos autossômicos. O que são esses cromossomos autossômicos? São os cromossomos que são idênticos em homens e mulheres. Então, que vão dar características comuns, tá? Cor do olho, cor do cabelo, formato do nariz, formato do queixo, formato da orelha, tom de pele, enfim. E nós temos os cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais, nós temos 2 cromossomos sexuais. Eles vão definir o sexo do indivíduo e as características sexuais, tá? Nós temos os XY, né? Como cromossomos sexuais masculinos e os XX como cromossomos femininos, tá? Então, a partir desses cromossomos, eles carregam genes que vão definir características tanto femininas quanto masculinas. Aqui nós vamos entender um pouquinho de genes alelos e locus, tá? O locus gênico. O que é o locus? O locus é o local que é definido e ocupado pelo gene, tá? Então, aquele espacinho que o gene ocupa dentro do cromossomo, aquele espaço nós chamamos de loco, tá? Então, vamos estar mostrando aqui. Então, esse gene aqui, vamos pôr o Azinho, ele está ocupando esse espacinho aqui. Então, esse espaço que ele está ocupando, ele é um loco, é o espaço que esse gene está. O gene alelo é quando os cromossomos são homólogos e eles estão ocupando aí o mesmo loco. Isso acontece sempre. Por exemplo, o gene para a cor do cabelo, eles sempre vão estar no mesmo loco. No caso aqui, por exemplo, representado aí pela letra A. Então, o azão aqui são genes que estão no mesmo loco. Então, nós chamamos eles de genes alelos, tá? A gente observa também nessas duas imagens aqui a seguinte. Locus, local onde a gente encontra os genes, se eles estão emparelhados, gene alelo. Aqui tem uma outra imagem para a gente entender um pouco melhor essa questão de loco e gene alelo. Então, aqui nós temos o cromossomo da mãe, o cromossomo do pai, o alelo para os olhos, né? Aqui, no caso, a mãe tem um alelo para o olho azul e o pai tem um alelo para os olhos castanhos, tá? Então, observa que eles estão na mesma posição. Nessa mesma posição é o locus. Ambos os cromossomos aqui são alelos. Aqui nós vamos ver a diferença de genes homozigóticos, heterozigóticos, recessivos e dominante, tá? Então, vamos entender um pouquinho aí. Quando eu falo que um gene é homozigótico ou homozigoto,
é quando ele vai apresentar tanto em dominância quanto em recessivo, tá? Os genes, nós vamos representar eles por letras, tá? Fica mais fácil. Vocês podem usar da A até a Z, tá? Fica a seu critério. Geralmente, a gente usa a letra A, B, C e D. Fica mais fácil, tá? Então, cada letra que a gente vê na genética está representando um gene, uma característica. Homozigoto é quando nós vamos ter as letras iguais, como vocês estão vendo aí. Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho. Né? Então, no primeiro cromossomo, 2 letras maiúsculas e no último cromossomo, 2 letras minúsculas. Já nos 2 cromossomos centrais aí, nós temos eles em heterozigose. Hétero vem de diferente. Então, nós vamos ter uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá? Então, nós vamos ter aí o Bzão e Bzinho. Por que tem letra maiúscula e letra minúscula? Essa letra maiúscula significa que é um cromossomo, um gene dominante. E a letra minúscula vai identificar que é um gene recessivo, tá? É o que nós estamos vendo aí nesse slide, tá? O gene dominante é aquele que vai expressar, tá? Independente da força gênica do seu alelo. Por exemplo, o cabelo preto e o cabelo louro. O preto é dominante sobre o louro. A cor dos olhos, o olho castanho, os olhos castanhos são dominantes sobre os olhos azuis, tá? Então, o dominante, a gente vai estar expressando ele com a letra maiúscula, e o gene recessivo é aquele que ele só vai expressar na ausência do gene dominante. É quando ele estiver em homozigose, tá? Então, quando ele estiver com o dominante, ele não consegue se expressar, porque o dominante domina o recessivo, né? Fica tranquilo aí de entender. Então, nós temos aqui, né, a primeira representação, nós temos o alelo A. Então, nós temos aí o azão, azão. Se tem a letra maiúscula, é dominante, tá? As duas letras são iguais, azão, azão. Então, dominante, homozigótico. Os alelos são iguais. O gene é azão e azinho. Vai dominar a característica dominante, tá? No caso, o organismo está carregando o gene recessivo, mas quem domina é o gene dominante, tá? Então, fica azão, azinho. Nesse caso aí, nós temos uma dominância, o gene é dominante, heterozigótico, hétero de diferente. No último exemplo, nós temos o azinho, azinho. Lembrando que letra minúscula, gene recessivo, tá? Então, nesse caso aí, ele vai expressar porque não tem um gene dominante nessa situação. Então, se a gente encontra um gene que ele é azão, 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 azinho, bezão, bezão, bezinho, bezinho, ele é dominante. Vai expressar uma característica dominante. É azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, vai expressar uma característica recessiva. Nós já temos, né, a gente encontra algumas tabelas na internet que definem quais são características recessivas e características dominantes, tá? Coloquei algumas aqui, né? Dominante, cabelo escuro, recessivo, cabelo louro. Dominante, o lobo da orelha solto, essa parte que nós temos aqui da orelha. E o lobo da orelha aderente, se ela é grudadinha aqui na nossa pele, aqui, a minha é aderente, então eu sou recessiva. Então, olha, para cabelo eu sou dominante, para lobo da orelha eu sou recessivo. Vamos lá, dobrar a língua. Faz isso aqui, ó. Eu consigo dobrar a língua, então eu também sou dominante para essa característica. Então, nem toda característica que nós temos é dominante, tá? Então, nós carregamos características dominantes e carregamos também características recessivas. Aqui nós temos a questão do fenótipo e do genótipo. O genótipo é os nossos genes, né, onde que nós vamos usar as letrinhas para representar. Então, quando eu estou representando aqui o azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho, é o genótipo, tá? Então, quando eu utilizo as letras, é o meu genótipo. O fenótipo é
é quando o genótipo está expressando no indivíduo. Fenótipo é o que eu estou vendo, tá? Eu tenho cabelo preto porque o meu genótipo é preto. Eu consigo, vamos por outra característica, meus olhos são castanhos porque eu tenho genes para os olhos castanhos. Eu consigo dobrar minha língua porque eu tenho genes para dobrar a língua. É o que eu consigo ver, tá? Eu dei um exemplo aí, nós temos uma flor lilás e branca, ou lilás e roxo, né? Como falo, né? Minha paleta de cores aí não é boa, então, para mim, assim, existe só um tom de azul, um tom de verde, e assim vai, né? Eu aqui em casa é uma discussão com meu irmão, por exemplo, porque meu irmão fala que é azul piscina, azul não sei o quê, azul não sei o quê, azul não sei o quê, enfim. Então, para mim, é uma tonalidade azul claro, azul escuro, eu fico nessa. Então, aqui nós temos a flor, tá? Roxa ou lilás, que é dominante. Vocês estão observando aí. Azão é uma flor roxa, azinho dá uma flor roxa. Então, ou seja, a flor roxa é dominante. A branca, ela é recessiva, azinho, tá? Então, o fenótipo expressa o genótipo. Se o genótipo é dominante, para a cor da flor, ela é roxa. Se o genótipo for recessivo, a cor da flor é branca. Aqui nós temos a primeira lei de Mendel, tá? Mendel foi o cara, tá? Ele é o pai da genética, ele que descobriu isso tudo aí que nós já batemos um papinho aí sobre genética, sobre essa ideia de transmissão de características, tá? E o mais legal, que é para mim o mais sensacional de tudo, quando ele fez essas descobertas, que ele percebeu que algumas características passavam adiante, ele nem sabia que existia DNA, tá? Ele não tinha nem noção de DNA, de gene, ele nem sabia o que era isso, tá? Ele sabia que existia essa passagem, né? De uma característica para outra, enfim. Mas esses conceitos é muito novo, tá? A descoberta do DNA aí tem mais ou menos entre 30 e 35 anos. É muito recente, tá? Então, vamos entender o que ele fez. Ele morava, né, no mosteiro, e ele começou a observar essas características das ervilhas, primeiramente. Então, ele começou a observar a cor, a textura das sementes e outros fatores também. Nessa situação aí, nós vamos estar analisando a cor. Então, ele percebeu que havia ervilhas na cor amarela e ervilhas na cor verde. E que, às vezes, surgia, né, essas ervilhas surgiam aí dentro do contexto. Então, ele foi entender, né? Mas por que ervilha amarela, quando, né, reproduz com amarela, gera ervilha verde, né? E quando faz o cruzamento de verde com verde, só gera verde. Bom, aí foi entendendo, foi estudando isso aí. E ele foi observando esses cruzamentos que acontecem. Então, vamos pegar aí a geração parental, tá? Essa geração parental seria os pais, né? Vamos dizer assim. Então, ele pegou uma semente amarela, observa que ela é dominante, homozigótica, nós estamos usando aí a letra V, tá? Aí, a cor, aqui nós estamos usando a cor vai ser representada pela letra V, tá? E pegamos também uma ervilha verde, observa que a ervilha, ela é homozigótica recessiva, Vzinho, Vzinho. Então, determinamos aí que o amarelo é dominante e o verde é recessivo. Houve o cruzamento, né, dessas duas ervilhas. Mais para frente, né, nós vamos estar estudando aí como que acontece esse cruzamento genético. E desse cruzamento originou-se, né, ervilhas amarelas. Vzão, Vzinho, porque cruzou, né? Ali Vzão com um Vzinho do outro, Vzão de um com Vzinho do outro. Então, nessa primeira geração F1, tivemos apenas sementes amarelas. Essas sementes amarelas passaram por um processo de autofecundação e aí originaram sementes
amarelas e verdes, tá? Porque nós juntamos ali o Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. E o Vzinho, Vzinho, originando aí a semente verde, né? Então, por causa desse cruzamento, como agora nós temos dois genes, nós temos genes heterozigóticos, dominantes e recessivos, conseguimos gerar sementes tanto amarela quanto verde, tá? Então, Mendel, né? Claro que isso tudo demorou anos, né? Nada nas ciências é da noite para o dia. Estou explicando aqui em minutos, né? Parece, nossa, rápido, né? Não? Como é que ele conseguiu fazer isso? Mas demorou muitos anos, porque é um processo muito complicado, tá? Aqui é só para a gente dar para a gente entender um pouco, né? Mais da genética dessa primeira lei, que estuda essa transmissão de uma característica. Aqui traz, né, algumas definições de recessivo e dominante que vem com os estudos da primeira lei de Mendel, né? Então, ele analisou a forma que, né, que a gente coloquei da vagem, a cor, semente, casca, cor da casca, posição das flores, isso tudo a gente consegue definir, né? Definimos se é dominante ou se é recessivo a partir daquele cruzamento do slide anterior, tá? Mais para frente, né, nas próximas aulas, eu acredito que no PET, né, vai introduzir essa questão, né, dos cruzamentos genéticos. Eu não sei como que vai vir os PETs ainda, né, que está chegando, né, aos poucos, mas acredito que essa parte de genética deve estar aí já no primeiro ano para a gente estudar e nós vamos aprofundar mais essa questão dos cruzamentos genéticos, tá? Que é muito legal. Então, a gente consegue ver se, por exemplo, aquele casal, né? Um é dominante, outro é recessivo, como que vai ser, né? Os filhos, né? Então, a gente consegue ter essa probabilidade, né? Dentro da gestação. Então, até a próxima aula, tá? Bem rapidinho, né? Estuda esses conceitos. Dentro da genética, nós vamos carregar esses conceitos, gente, durante todo o conteúdo da genética. Então, preciso que vocês tenham bem consolidado os conceitos que foram trabalhados nessa aula, tá? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, WhatsApp e também pelo fórum de dúvidas no ClassApp. Fazer os exercícios do PET. E qualquer dúvida, né, pode me procurar que eu tiro as dúvidas de vocês, principalmente genética, que é uma matéria que é bem complicada, principalmente nessa parte de cruzamento genético. Abraços para vocês.